Boa tarde a todos. Gratidão por estar nesse evento. Eu sou aluna do curso mediúnico do Sistema de Orientação Mediúnica do Lar de Frei Luiz. Já estou na doutrina espírita desde 2012 e na casa do Lar de Frei Luiz eu estou desde 2019. E um tema um pouco atípico, mas que tem tudo a ver com o que foi falado até agora. A gente sabe que o tempo é bem curtinho, então trouxe assim, um material em vídeos para a gente poder tentar entender como que acontece a comunicação mediúnica. Todo mundo já sabe dos benefícios da meditação, que a gente sabe que na atenção plena, esse é o objetivo principal da meditação. Independente de quem é médium ou não, eu até vou falar também rapidamente que o Dr. Paulo Frutuoso já colocou a questão 159 do Livro dos Médiuns, mas o benefício da meditação em si no cérebro humano. Mas quando nós estudamos a parte espírita, baseado nas codificações de Allan Kardec, nós também temos a parte da Gênesis, do Livro dos Espíritos, e nós sabemos que existe outras estruturas envolvidas, como o perispírito, que é o que envolve o espírito, e o próprio espírito. O espírito hoje nós chamamos pela nossa consciência. A meditação, ela foi colocada para nós como uma técnica para que possamos melhorar o campo mental dos médiuns. Óbvio que serve para qualquer pessoa, até porque todos recebem influência dos espíritos. O médium está mais no viés daquele que tem alguma conexão sensitiva, sensorial, porque é físico. Por isso que a gente fala assim, todos são médios, mais ou menos médios. Então, tudo vai estar interligado dentro do quê? Da energia, vibração. Foi falado aqui de física quântica. Isso que foi falado agora pelo professor, onde ao olhar do observador, o que ele quis dizer? Que eu cocrio a minha realidade. A cocriação, ela está lá no livro de André Luiz. No Mecanismo da Mediunidade está escrito a palavra cocriação. Cocriar quer dizer você plasmar, você criar uma realidade junto com o Criador. É o nome que você quer dar. Deus, universo, fonte criadora. Então você vai plasmar a sua realidade. Por isso que é possível você criar a sua cura. Como nós todos temos o hábito de criar o quê? As nossas doenças, as nossas tristezas, os nossos ódios, a nossa realidade financeira, de escassez, de dívida, limitações, escassez na vida familiar, escassez na vida amorosa, escassez no relacionamento com os filhos, escassez na vida de trabalho. Por quê? A nossa vida é um equilíbrio. A nossa fonte de energia ela tem que estar equilibrada, porque tudo é vibração, tudo é pensamento. Como assim? O telefone. Um dia alguém pensou. Se alguém pensou, emitiu o quê? Uma onda. E essa onda começou a ter as conexões, aonde André Luiz ele chama de corrente mental. A ciência realmente está comprovando o que o André Luiz colocou. Para quem não sabe, André Luiz é um espírito que foi médico, que desencarnou. Eu vou passar aqui um vídeo bem curtinho. Quem viu o filme Nosso Lar? Ótimo. Então a gente vai relembrar um trecho que tem tudo a ver com o que foi falado até agora. Você pode passar para mim o vídeo? Então, próximo. Lisas, eu não vou parar enquanto eu não souber tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas? Olá, André. Meu nome é Clarício. Clarencio, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Ah, claro, é compreensível. Depois de todo o sofrimento, mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material? Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar
que raiva, ódio, inveja, egoísmo, intolerância fariam parte de um diagnóstico. Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Eis aí uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Vamos lá. Muitos conteúdos que já foram falados aqui. Lembra que passou, foi um dos nossos amigos que falaram agora há pouco tempo, na nossa palestra anterior, sobre um livro publicado sobre a memória das células? Ou seja, quando sentimos raiva, ódio, insegurança, medo, todas as células sentem. Liberamos os hormônios, né, os neuropeptídeos, neurotransmissores, toda essa química que está associada, esse veneno diário nas nossas células físicas e no nosso, que o André Luiz chama do campo mental. Hoje, no nosso espaço de estudo, porque a doutrina espírita ela é estudo, a gente nem chama de religião, que é uma doutrina alinhada com os estudos, inclusive científicos. Nós andamos juntos. E estamos focados nesse treinamento do campo mental, principalmente dos médios da casa, porque eu ainda sou aluna, então eu sou aluna ainda do primeiro ano, mas um cérebro em desequilíbrio, porque nós temos o nosso dia a dia. O desequilíbrio, gente, nem sempre é uma patologia já classificada. O desequilíbrio está nos nossos medos diários. É uma conta para pagar, eu chamo de ator, aquela pessoa que você perde a paciência, sempre aquela pessoa, todo mundo sabe quem é. E a gente acha que aquela pessoa é um mal na nossa vida, mas ela não é um mal. Ela não é. Ela é a pessoa que vai nos ajudar a evoluir no pensamento, no sentimento, aonde a gente vai conseguir ressignificar e entender tudo isso que foi falado até agora, essa integração do self, porque foi falado do ego, mas o self, a sua identidade, onde está escrito lá no mecanismo da mediunidade, a identidade do eu. E essa identidade do eu, nós só vamos conseguir quando nós firmarmos o alinhamento energético, vibratório, das elevações vibracionais e qual é a referência científica? A tabela das emoções do Dr. David Hawkes. Esse é o nosso parâmetro. Como nós vamos chegar a treinar a mente, porque treinar a mente é igual ir para a academia, tá? É treinar a mente com qual a técnica? A meditação. Porque se só a oração resolvesse, estaríamos todos muito bem no campo mental. Ela resolve muita coisa, ela é muito poderosa. O problema não é a oração. O problema é o que a gente contamina no campo mental, porque a gente coloca o lixo na nossa memória, o lixo do veneno. Porque irritabilidade, impaciência, intolerância, raiva, insegurança, ciúme, isso tudo são venenos diários. Nós derramamos venenos todos os dias nas nossas células. E a gente acha que isso é normal. Porque o grave é um suicídio, o grave é um homicídio, é alguém bater em alguém, mas o que nós fazemos conosco? O que nós fazemos conosco? É essa chamada que estamos aqui. O tema são para os médios? Sim, porque nós temos uma obra de caridade. O médium, ele não é ninguém especial, ele é só um intérprete de uma comunicação espiritual para que possa fazer a caridade. E dentro do nosso lado, do lado de Frei Luiz, nós temos, não preciso nem dizer, porque quem assistiu, está aqui desde cedo, já assistiu a foto de um espírito.
Então, a questão da comprovação se existe reencarnação ou não, gente, quando você está numa casa séria, que você trabalha com espíritos evoluídos e tem um rigor em relação à disciplina de quem está naquela casa, para você chegar dentro de uma sala, para você fazer uma imposição de mãos para dar um passe em alguém, são anos estudando. Eu estou desde 2012 estudando. E só depois, em 2026, se eu passar de ano, tiver autorização, não é isso? É que eu posso estar dentro de uma sala de tratamento fazendo isso aqui para ela. E isso é uma casa séria. Muito estudo. É muito estudo. Então, se alguém ainda tem dúvida, vamos pesquisar. Porque tem muitos cientistas que já estão trabalhando na comprovação em relação à reencarnação. Então, a crença limitante é o medo do quê? De ter que mudar, de assumir a responsabilidade das minhas escolhas, porque o resultado meu hoje é a minha responsabilidade. Eu estou temporariamente portadora da fibromialgia. Eu criei essa doença em mim. Eu criei porque pela minha indisciplina. Tenho várias funções de trabalho, sou empresária, tenho 2 empresas, publico livros, dou mentoria, faço mentoria, tenho minhas obras sociais, tenho família, e a minha não vigília com os meus pensamentos e a minha saúde me trouxe a fibromialgia, que eu tive que modificar toda a estrutura da minha vida. Hoje eu estou me policiando e estou treinando a minha cura através da meditação. Pelo menos já tem 4 meses que eu praticamente não faço uso de nenhum anti-inflamatório e raramente um remédio para dor. Então, pode passar para mim, por favor. E a gente o que é o médium, né? Qualquer pessoa que sinta em um grau qualquer a influência dos espíritos. Por isso mesmo médium. Como eu falei, todos são médios? Mais ou menos. Mas se você sente um arrepio, uma vibração, você vê, tem várias classificações, psicografia, médium que consegue ouvir. Então isso você tem que buscar um lugar sério, se não for nenhuma alteração também dentro da psiquiatria, para que você consiga estudar e melhorar essa evolução. O vídeo que eu vou passar, para a gente entender o que acontece, por que a meditação é uma técnica para ajudar os médiuns. Quando o médium ele tem algum problema, porque todos temos problemas, certo? Esses problemas nós chamamos de zona de conflito. O que é uma zona de conflito? Quando você não tem autonomia sobre o ato. Saí agora, fui assaltada. Ah, ingratidão, estou feliz. Mentira, que ninguém vai ficar assim. Você vai ficar nervosa, vai ativar quem? A amígdala, não é? Vai liberar ali todos aqueles hormônios, você vai ter que regular aquilo, só que quando você está treinada, você vai voltar rapidamente para sua vibração superior. Você vai oscilar, mas você vai voltar rápido. Então, a gente chama de zona de conflito. Você chegou em casa, teve uma discussão com alguém ali brigando, você ficou nervosa naquele momento, mas você usa a técnica da meditação para você reprogramar de novo o seu cérebro. É assim que a gente usa. A gente usa a técnica para ajudar na nossa reprogramação vibratória energética. Esse vídeo, ele mostra a dificuldade que a espiritualidade enfrenta para um espírito superior conseguir se comunicar através do médium. Os desafios do médium no trabalho mediúnico. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, acompanhamos a história de um trabalhador dedicado da casa espírita. E após desencarnar, Alexandre, mentor de André Luiz, alerta Dionísio sobre as dificuldades na comunicação entre os planos espirituais. Apesar de ser recém-desencarnado, Dionísio insiste em participar de uma reunião mediúnica. Agora, no plano espiritual, Dionísio percebe os obstáculos enfrentados pelos médiuns para realizar um trabalho eficiente e facilitador. Ele entende que o desenvolvimento emocional pensáveis. Qualquer desequilíbrio pode comprometer a comunicação.
O médium de acoplamento de força, também chamado de médium de incorporação, utiliza músculos específicos, como a boca, garganta, laringe, tórax e abdômen. Dionísio percebe o esforço dos médiuns para transmitir mensagens precisas e fidedignas. Temos como exemplo Otávia, uma médium que enfrenta dificuldades em casa devido a um relacionamento abusivo. Mesmo fragilizada física e emocionalmente, ela se prepara para o trabalho mediúnico. Alexandre explica que a harmonia mental e emocional é essencial, pois desvios no pensamento ou sentimentos prejudicam a sintonia entre o espírito comunicante e a médium. Médiuns missionários muitas vezes passam por provas desafiadoras. Essas experiências, quando enfrentadas com fé e resignação, tornam-se ferramentas para ampliar suas capacidades mediúnicas. No entanto, o sofrimento não é um pré-requisito, e a fé viva, sim, é o que permite superar os obstáculos. Otávia ora e medita, mas sua concentração limitada dificulta o acoplamento do centro de força. A equipe espiritual aplica passes magnéticos e ajustes no campo energético, mas as mensagens de Dionísio ainda saem limitadas. Por fim, a história nos convida a refletir. Como fortalecer o campo mental e emocional do médium? Como alcançar uma sintonia verdadeira, estar melhor preparado para servir como instrumento comunicante? Como facilitar o trabalho dos espíritos evoluídos, amparando irmãos desencarnados necessitados e alinhando-se às leis universais? O médium deve seguir o caminho do Criador com fé, dedicação e amor, caminhando em sintonia com o Mestre Jesus, sendo exemplo vivo de caridade e luz no serviço ao próximo. Entenderam? Aqui foi um exemplo de da médium, mas todos nós recebemos influências. Todos nós precisamos treinar a nossa mente, a nossa consciência, vigiar e entender que existe técnica que a ciência está comprovando, que é a meditação. A meditação não é mais um instrumento para relaxar. Não. Ela é para você conseguir se conectar com o seu próprio eu, fortalecer as suas vibrações energéticas. Aumentando essa vibração, você consegue um alinhamento melhor com você mesmo, quando você começa a se amar. Eu gosto muito de um decreto, às vezes se popularizou um pouco, mas o decreto do eu sou, o eu sou divino, que é o eu sou de Êxodo 13, que é o eu sou de Deus. Eu sou o que eu sou no alto, eu sou na terra. Então, quando você começa a interagir, qual é o seu eu sou? O André Luiz, ele fala, no mundo maior, ele classifica o cérebro em 3 andares. O cérebro mais primitivo, que ele cita os gânglios basais, que é onde a gente forma os padrões. Se a gente forma padrões negativos, por que a gente não pode formar os padrões positivos? E como é que se forma um padrão positivo? Com repetição. Então, aquela história, eu não consigo meditar, que isso não é para mim, eu sou uma pessoa ansiosa, eu não tenho paciência. Claro que você não vai ter, porque você vai precisar treinar o seu cérebro. O cérebro é treinado. A meditação é a atenção plena. Ela é a pausa entre o estímulo e a resposta. A meditação, ela treina o presente. Porque nós ficamos, às vezes, na depressão lá do passado ou na angústia do futuro. E a gente precisa treinar o agora. Por quê? Quando você estiver na zona de conflito, algo que está desalinhado próximo a você, você vai ter o treino da pausa para que você não dê mais aquela resposta reativa automática. E aí você começa a tomar mais veneninho. Não, você vai ter a pausa para você assimilar, porque você é treinada. E não vai deixar se influenciar naquela vibração que não te pertence. Porque a vibração que pertence a cada um de nós é a vibração divina. E a vibração de um único nome, amor.
E esse amor não é um amor egoísta, mas é o amor por si. Então, use a meditação para mudar a realidade. Esse é o recado que eu dou para vocês e finalizo para a gente não perder o horário. Muito obrigada. E agradecemos aqui a Ângela com a sua brilhante palestra e vamos então vamos convidar o professor Vantuil para fazer a sua exposição. Professor Vantuil. Muito bem. Então, boa noite a todos. Quero agradecer imensamente a professora Célia, a não estar aqui, pelo convite que ela me formulou para participar desse evento grandioso que eu já participo há anos como assistente e é uma honra estar aqui, prazer estar aqui ao lado da nossa colega Ângela e ver a calhar esses 10 minutos, porque quem vive de mindfulness ou mindfulness vive o momento presente, não importa qual seja o momento. Por isso, eu queria pedir a vocês, se me permitirem, que vocês fiquem agora alguns segundinhos só, de olhos fechados. Que vocês possam observar a respiração de vocês aí nesse instante. E fazer uma pergunta para vocês mentalmente. O que realmente eu vim fazer aqui? O que realmente eu vim fazer aqui, hoje? Podemos abrir os olhos. Bom, quem aí pensava que não meditava, acabou de meditar. Parabéns. Todos agora meditaram. 30 segundos, mas meditaram. Eu vou também me permitir a não usar os slides, porque pelo tempo que eu tenho, de 10 minutos, então até por respeito a vocês, eu não gosto de passa. E eu, como professor, estou acostumado a usar o tempo que eu tenho. Então, gostaria de conversar com vocês. Nem vou usar os meus slides. Veja bem, o tema é a importância da meditação no processo evolutivo da alma. Então, é importante, primeiro, eu saber claramente o que é alma. Primeira questão. Evolução da alma. O que é alma? Mas eu não vou aqui estudar alma. Não é o objetivo. Mas eu trago essa reflexão, fazendo essa pergunta. Quem é você? Quem é você? Essa pergunta é essencial. Essencial. Se você não sabe quem é você, você já está impedido de refletir sobre meditação,
até sobre conhecimento, sabedoria. Então, um aspecto importante que nós precisamos entender é que nós, não importa o que você saiba sobre você. Então, vamos supor que você pense que você é este ser que está aí, intelectualmente formado e estruturado. Mas tem dois aspectos importantes na meditação que nos chamam a atenção. Mais de 20 anos eu tive o primeiro contato com meditação com o meu professor querido José Hermógenes. Então, convivi com ele 10 anos e com a sua equipe. E ali eu aprendi a meditar. Mas era uma meditação, assim como o Hatha Yoga, também fazia Hatha Yoga. Mas eu não tinha a percepção que eu tenho hoje da meditação mindfulness, ou mindfulness. Que é essa meditação que John Kabat-Zinn, dos Estados Unidos, trouxe do Oriente para o Ocidente. É essa meditação que me despertou para o sentido real no meu processo evolutivo. Porque uma coisa é você fazer Hatha Yoga, ficar bem fisicamente. Você faz meditação, porque existem diversas formas de você meditar. Diversas. E não são todas iguais. Não vem me dizer, meditar é tudo igual. Não é tudo igual. Então, eu aprendi no mindfulness, agora eu tenho mindfulness como um sentido de vida, um estilo de vida, no meu processo evolutivo como espírito imortal que eu me vejo. Assim que eu me vejo. Eu me vejo como um ser espiritual passando por esse estágio físico, mas que eu tenho um destino muito além do que simplesmente viver experiências físicas e mentais. O mindfulness me traz, então, a possibilidade de transcender o crescimento. Por quê? Nós passamos por um processo de crescimento. Vocês, por exemplo, estão aqui neste congresso, tenho certeza que vocês cresceram em informação, em conhecimento, percepção. Mas eu pergunto, quem de vocês, com sinceridade, despertou? Com sinceridade. Então, o processo evolutivo é o despertar. Isso que o mindfulness me traz. Quando nós falamos, e a Angela disse sobre a atenção plena, a atenção plena é para você estar atento ao que está acontecendo com você. E é você perceber que o que está acontecendo com você é algo importante para a sua evolução. Pode ser uma dor profunda, pode ser um diagnóstico de uma doença incurável, mas este momento é importante para você, como ser divino em evolução. Dá para vocês perceberem a importância disso? Dá para você transcender? E meditar não é só você prestar atenção na sua respiração, que é importante, é a âncora.
mas é você prestar atenção no que está acontecendo. Quando nosso amigo me disse, você terá 10 minutos para falar, só 10 minutos, eu respirei e agradeci pela oportunidade. Se eu tivesse só 5 minutos, aliás, controlo o tempo que eu posso passar, eu também estaria grato. Por quê? Porque eu vivo mindfulness. Eu vivo mindfulness. Então, mindfulness é vida. Isso que eu gostaria de passar para vocês. Nós vivemos, veja bem, nas áreas que você teve mais sucesso na sua vida, com certeza, se você observar atentamente, foi nesta área que você teve uma concentração com mais clareza, com mais coerência, com mais harmonia. E toda vez que você, numa determinada área, num determinado momento da sua vida, você concentrar com clareza, com entendimento do que está acontecendo, você terá sucesso. Então, o mindfulness nos ajuda a levarmos uma vida neste fluxo, nesse estado de fluxo, melhor dizendo, que é o estado em que você está concentrado, consciente, atento. Então, como o mindfulness nos ajuda enormemente a nos conhecermos melhor, nos ajuda no autoconhecimento. Claro que se você se conhece melhor, você tem grande chance de despertar para a sua realidade divina, para a sua essência, para aquilo que você é na realidade, para aquilo que você vive esta vida neste planeta, neste lugar, com esta família, com esta mulher, esposa, com este marido, com essa situação social, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, você está consciente, em conexão com os propósitos para os quais você veio para este mundo físico. E é isso que a ciência está nos mostrando. Isto não é religião, isso não é misticismo, isso é ciência. Por isso, na disciplina que nós coordenamos na Universidade Federal Fluminense, chama-se Ciência, Espiritualidade e Saúde, agregado aos conhecimentos científicos, que hoje nós já temos suficientemente para entender a importância da espiritualidade, da meditação, para a nossa evolução espiritual. É mais ou menos isso que eu ia falar para vocês. Muito obrigado.